Olá, no tema de hoje, nós vamos falar sobre regimes de bens de casamento e a holding. Para discorrer sobre este assunto, vou ler aqui para vocês o artigo do Código Civil, o artigo 977. Esse artigo diz: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Muito bem. Este regime de comunhão universal de bens, ele era obrigatório, né, até antes de 1977. A partir de 1977 surgiu o da comunhão parcial de bens. Este artigo diz que pode ser sócios desde que o cônjuge, né, o marido e a esposa, eles podem ser sócios numa empresa, desde que eles não sejam casados na comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Então, isso a princípio pode soar como um impedimento, como algo estranho para se formar uma holding, já que os bens é do casal, do esposo e da esposa. E aí, então, surge essa dúvida: como fazer neste caso? Isso é muito tranquilo também. Na junta comercial, jamais pode levar o nome dos dois que estão casados nesses dois regimes aqui, que eu acabei de citar, comunhão universal de bens e separação obrigatória de bens, jamais pode ser levado o nome dos dois como sócios, porque a junta comercial vai impedir. Então, leva-se no nome de um único deles, ou o esposo ou a esposa, leva-se na junta comercial o nome dele para se criar a empresa holding familiar. Aí uma semana depois, um mês depois, quando a junta comercial liberar a criação daquela empresa, da holding familiar, aí sim se coloca o outro, já pode até colocar desde o início o outro na Constituição, no contrato da Constituição da holding, pode colocar os dois como administradores da holding. Então, embora seja um empecilho, há uma forma legal de você contornar esse empecilho. Nessa forma legal, então, constitui-se a holding em nome de um único e no contrato da constituição da holding se coloca os dois como administradores da holding. E aí não tem problema nenhum, certo? Os casamentos mais recentes já não estão com esses problemas. Isso se refere mais a casamentos de longa duração, uma vez que esses regimes eles são mais antigos e acontece que quem procura holding normalmente são os casamentos mais duradouros, mais antigos, porque os casamentos mais recentes são jovens que não estão preocupados com o que vai acontecer no futuro, né? Deveriam, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a um minuto. Então, a pessoa partindo dessa vida, que todos nós um dia partiremos, mesmo que seja jovem, ela tem que se preocupar. O bem que ela tem vai ficar para quem? E uma vez que ele partiu, para quem ficar esse bem que ele deixou? Vai ter que se preocupar com inventário, vai ter que se preocupar com todas as taxas, e que valor que vai ficar isso? Enquanto que se ele fizer uma holding familiar, mesmo jovem, mesmo casado recente, isso daí vai tranquilizar a família, né? A família não vai passar pelos percalços que todos passam, todos que não têm uma holding familiar passa, cuja pessoa que partiu deixou alguns bens, né? Aí é complicado.
Agora, nesse caso, então fica simples, é só ir na junta comercial, constituir a holding, a empresa holding familiar no nome de um só, e no contrato da Constituição coloca-se os dois cônjuges como os administradores da holding, ok? Obrigada.